Bom dia, ticos e ticas. Gravando aqui um vídeo da análise da minha entrada no ouro. A gente está no período mensal aqui. Esse é o topo histórico. Essa região de 2070, 2080 dólares a onça. Tá? Podem ver aqui que em 2020, pós-guerra da Ucrânia, teve essa alta monstra, fez pullback. Em 2022, de novo. E agora, recentemente, ele teve aqui em abril desse ano. Beleza? Então, uma região topo histórico que ele não tem força compradora para seguir em alta. Só para vocês terem uma ideia da cena. Agora eu vou voltar para o vela semanal. Clico no W1, tirar um pouquinho aqui. Para vocês entenderem a lógica da minha venda que eu fiz semana passada, na primeira operação do challenge do The Fivers. Tá bem. E aí, então aqui eu vou passar para o diário. Beleza. Então, vou só localizar aqui. Ó. Aqui está o topo histórico, o mais recente de abril. Ele foi 2080, acredito eu. Em torno de 2080. Estamos no diário, né? Topos e fundos, ascendência, né? Tendência de alta. Deixa eu traçar uma linha de tendência aqui, da última perna de alta. Seria esse fundo aqui, até o outro fundo. Então, marquei aqui, eu conectei esse fundo com esse aqui. Então, tem minha linha de tendência de alta. E aqui eu tenho o último topo relevante. Quando for rompido, criou um boss, break of structure, um pivô de alta. Vou voltar para lá. Tá? Eu marco o próximo topo. Isso com prática vocês fazem visualmente. O último topo depois desse boss aqui, dessa linha que eu tracei, esse aqui. Tem um novo boss. Toda vez que eu tenho um boss, eu marco o fundo entre esses dois topos. Entre esses dois está aqui. Ok. Entre esse topo e esse aqui, o fundo mais baixo, tá aqui. Ok. E aqui a gente tem uma confluência do rompimento da linha de tendência de alta com o último fundo válido. Então, nessa vela aqui, ó, quando tem um rompimento dessa linha, desse último fundo, aqui eu tenho um chamado de choke, que é mudança de comportamento, change of character. Vou marcar aqui para vocês. Aqui eu tenho choke. Beleza. Toda vez que eu tenho uma mudança de direção, ou seja, rompeu a linha de tendência de alta e o último fundo, caracteriza uma possível mudança para baixo. Beleza. Sempre que acontecer isso, ó, e ele teve vários pivôs de baixo. Depois desse choke aqui, que aconteceu aqui, ele fez um pullback aqui. Tá? Então, aqui é o meu fundo novo que eu vou ficar observando. Vou traçar uma nova linha. Aqui. Tá. E entre esse fundo, aqui foi um rompimento fraco, mas vamos para efeitos didáticos, vamos considerar isso aqui como um boss. Aqui eu tenho um boss, porque é o pivô, é o segundo pivô de baixo que acontece depois que ele começou a mudar a tendência de baixa para alta. E eu vou marcar esse cara aqui, que é o fundo entre os dois, o topo entre os dois fundos, beleza. Então, aqui eu poderia ter um possível boss, mas de fato pode ser considerado um falso rompimento, e aqui realmente tem um rompimento com força, né? Um rompimento com momento, com velocidade. Beleza. Então aqui eu teria um boss, ou aqui teria um boss. Beleza. Então, agora o que acontece?
Eu puxo uma FIB. Esse é o meu fundo mais recente, que é da semana passada, até aquele topo histórico. Retração de Fibonacci, ela tem os níveis aqui, ó. Eu utilizo os três que eu considero mais importantes, que é o 61.8, que está aqui. 71 não é um número de Fibonacci, mas é um número que o mercado respeita. E o 78.6, que ele não chegou ainda. Ok? Então, estou com a minha FIBO traçada. O que eu observei semana passada? Que é esse topo aqui da semana passada, ok? Eu vou voltar agora e vou tirar o zoom. Vou para H4, que cada vela 4 horas. Vou voltar para lá. Então, eu estou aqui, ó. Esse pullback começou aqui embaixo, ó. E depois aquele choke. Aqui eu tenho uma alta tão forte, tão inclinada, tão quase vertical, fica difícil de traçar a linha de tendência aqui. Mas vamos seguir no raciocínio de topos e fundos ascendentes. Bom, aqui tem um topo, aqui tem um fundo que rompeu, deu um boss. Esse fundo era o nosso parâmetro, nossa baliza para eventual reversão para baixo. Topo, fundo, tudo sempre ascendente. Topo, fundo. Vou marcar aqui para vocês. Ó. Aqui tem o último topo, tem um novo boss, que é esse topo aqui. E esse fundo aqui. Onde é que eu estou aguardando a quebra de comportamento? Choke. É esse último fundo aqui. Desse fundo aqui para a direita, não teve mais topo novo. Então, meu último fundo válido é esse aqui. Ok? Aqui eu tenho choke. Ou seja, ele está no nível de 71, lá daquela fibra que eu puxei no time maior. Ó, nós estamos olhando em H4 esse momento aqui, ó, que ele está no nível de pullback, que é possível seguir a tendência de baixo. E agora eu voltei para o H4 e aí a gente tirou o zoom, né, daquela cena que a gente estava no gráfico, no tempo diário. Aí agora, aqui era o meu último fundo válido. Aqui eu tenho o choke, ó. Ele retornou, como se fosse um falso rompimento, mas aqui ele fez o rompimento com força, uma vela quase sem pavio. Beleza. Então, o que acontece agora? Sempre tem um choke, eu vou puxar Fibo de novo. Essa ferramenta aqui, ó, Fibo Retracement. Fundo, quando é um choke de baixa, eu puxo do fundo até o topo. Vou mudar a cor da Fibo aqui para não confundir vocês. Vou botar em amarelo. Em dourado. Tá aqui, ó. Ok? E qual foi meu parâmetro de entrada? Os níveis de retração que eu espero. Foram as operações, 2 tentativas de venda que eu fiz durante a semana. Então agora vamos sair daqui, vamos botar em H1. Cada vela tem 1 hora. E aí, o que acontece? Em H1, tá aqui minha FIBO, ó. Esse topo aqui, ó. Em H1, olha que interessante. Cada vez eu vou tirando mais o zoom, tá? Aqui. No dia 17, se não me engano, foi uma segunda-feira. Foi uma sexta passada, teve um novo choke em H1, que foi esse daqui, ó. Aqui era o último topo relevante, rompeu para cima, sempre mesma coisa, sempre a mesma coisa. Topo novo,
Então, semana passada, deu choke aqui, beleza? E ele retornou. Ok? Então, nós vamos para um terceiro. Ó, aqui tem a linha de tendência desse pullback. Vamos traçar a linha de tendência. Que era aqui antes de acontecer o boss, tá? Ó, tinha esse fundo aqui. Eu atualizei a linha para esse fundo aqui. E aqui a gente tem um choke nesse momento aqui. Respeitou a linha de tendência, voltou e fez o rompimento da linha de tendência. Então, a partir desse momento aqui, eu considero, depois desse fundo rompido da linha de tendência, uma dupla confirmação aqui. Mudou a característica de alta, que era um pullback de um time frame maior, e, para a minha expectativa, nova FIBO aqui e esperar uma retração. Eu vou tirar essa FIBO aqui só para a gente, que eu tracei só para vocês verem a minha lógica de raciocínio. E vou traçar uma nova FIBO nesse choke aqui. Ou seja, cada vez eu estou tirando o zoom e refinando a minha entrada. É o que aconteceu. Eu coloquei uma entrada aqui no 78. Vou dar um zoom aqui. Aqui no 78. Então aqui numa sexta-feira que ele fez o choke. Na segunda seguiu o choke. E eu coloquei uma ordem pendente aqui no 78. Ó, nessa região aqui. Ó, que é o último nível de retração. Eu tento otimizar ao máximo a minha entrada nesse nível. Não deu nem pro cheiro, nem tomou conhecimento. E me estopou na madrugada. Eu acordei já estopado. Tinha arriscado 0,5% da conta do challenge. É uma conta de 20 mil. Eu tinha colocado stop loss ali para 110 euros, mais ou menos. 110 dólares. Nem tomou conhecimento. Eu acordei antes de trabalhar e vi que o preço estava triscando o último topo aqui. Que era um nível de FIBO daquela outra perna maior que eu acabei de apagar. E aqui eu vi que tinha um possível falso rompimento da alta da máxima da semana passada. E eu vi uma reaçãozinha aqui pequena em M5. Deixa eu tentar localizar isso. Que é mais ou menos por aqui. Aqui eu fui estopado. E aqui eu tenho, ó, aqui o nível 100 é o meu topo onde eu puxei. Que ele fez um falso rompimento. Nesse momento aqui, ó, eu comecei a pensar em venda. Estou em M5. Ou seja, eu vi uma vela de queda com força, apesar de não ter um choke em M5. Mas em M1 eu tenho. Eu não vou passar para M1 porque eu vou ter que voltar. Vamos ver se eu consigo aqui, se vai parar no mesmo lugar. Acho que está aqui ele. Deixa eu ver onde é que ele está. Está aqui, ó. Está aqui ele. Eu não tenho um choke de livro porque o último fundo está aqui, ó. Mas eu observei essa vela aqui com força. Eu digo que isso pode ser um falso rompimento. Ou seja, lá em cima daquele topo anterior, que é essa linha pontilhada de 100, tem stop loss ali. Que as pessoas têm o costume de usar os fundos e os topos para colocar os stop loss. Ali tem liquidez. Tem ordens tanto de breakout, de compra, como stop loss de venda. E quando eu vi isso aqui, então acompanha a minha lógica aqui. Ó. Eu vi isso aqui. Não fez o choke de livro, que é aqui embaixo, nesses fundos. Mas eu tenho esse rompimento aqui. Ó. Ou seja, não fez um topo novo, e foi essa tentativa aqui, de romper esse topo, e rompeu aqui. A partir desse momento, eu tenho um pivô de baixa. Tá? Não é o tal do choke na teoria do SMC, lá do ST, mas eu tenho pivô de baixa e com força.
Então já estou interessado na venda de novo. Aqui eu tenho uma breve consolidação, que ela não é um retângulo perfeito. Ó. Deixa eu traçar aqui, que é uma lateralização. Ó. Se eu expandir, vai ser isso aqui. Ó. Mais ou menos isso, tá? Para vocês terem uma ideia. E um novo rompimento de baixa. Mas eu entrei vendido já a partir do momento que eu vi esse rompimento aqui, ó. Aqui, ó, desse fundo. Tá? É outro sistema, né? Se eu for pela regra mesmo, eu teria que esperar romper esses dois fundos aí. Que era o último choke que eu teria. Era o primeiro choke que eu teria em M1 ou M5. Beleza. Agora eu já estava vendido aqui só por esse pivô de baixo aqui com força. Eu acho que eu estava no meio desse retângulo aqui na minha taxa de venda. E ele chegou a ficar positivo. Ó.